Olá, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo das parábolas do Evangelho de Lucas. Seguimos, então, e agora estamos em Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao 13, que diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e um Deus justo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina por meio da tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito mude a nós por meio da tua palavra e do aprendizado que ela nos traz. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós já vimos na semana passada a primeira parte deste grupo de parábolas, onde hoje veremos a segunda parte, é claro. A primeira parte, Lucas 18, 1 ao 8, ela ensinava acerca da oração também, mas acerca da perseverança na oração. Hoje ainda estamos com este tema de oração, mas que esta oração deve ser feita com humildade. Então, temos um grande tema que engloba essas duas: a oração, no primeiro caso, com perseverança, no segundo, com humildade. Certo? Em resumo, nós podemos dizer que esta parábola é composta de 6 elementos. Primeiro, 2 homens, em seguida, 2 orações e, por fim, 2 resultados de tudo isso, destes homens, é claro, orando ao Senhor. Muito bem, sem mais delongas, vamos entrar de vez aí na nossa parábola. Chegamos ao versículo 9 e vemos que a parábola ela foi muito provavelmente direcionada aos próprios fariseus. Aliás, a descrição que é utilizada, né, qual Jesus fala, de alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam aos outros, faz de fato jus aos fariseus daquele tempo, com os quais Jesus, vez ou outra, debatia. Fica evidente já na descrição dessa parábola, né? Podemos dizer que é como um título, a necessidade da correção do pensamento e da forma de vida destes a quem a parábola é dirigida. Porque a parábola é dirigida para a gente que confia em si mesmo, que se considera justo e que despreza as outras pessoas. Isso lembra o que nós vimos na semana passada acerca do juiz iníquo, não é? Ele tinha descrições muito parecidas com estas também. E é bem comum que ao olharmos para a personagem que é fictícia ou não, né? É possivelmente fictícia do juiz da semana passada, olhamos e falamos, puxa, que camarada horrível, terrível. Aqui agora são as pessoas de fato. Jesus não está apontando apenas personagens possíveis, mas as pessoas que de fato estão ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Então, as pessoas realmente são como aquele juiz e precisam de correção, precisam mudar a sua forma de pensar e precisam mudar a sua forma de agir também, certamente. O verso 10, então, mostra uma ação, né? A ação de subir ao templo
para orar. E aí nós temos que lembrar que essa é uma ação muito característica em especial do Antigo Testamento, levando em consideração que nós podemos considerar como Antigo Testamento tudo o que ocorre antes da morte e da ressurreição de Cristo. Ali é que nós temos como que fosse o ponto de virada. Então as pessoas ainda vão ao templo porque entendem que precisam ir ao templo para orar. Deixe-me fazer um parênteses aqui, não é? Porque esse assunto está bastante em pauta ultimamente. Será que nós precisamos também ir ao templo para orar? Essa é uma necessidade do cristão ainda hoje? Bem, certamente que não. Nós podemos orar em qualquer lugar, em nossas casas, no carro, no nosso quarto, por exemplo. A questão que está mais em pauta é uma outra. É se o culto solene pode ser feito cada um na sua própria casa. E a isto acreditamos que não. Porque o culto solene, ele necessita a reunião pessoal física da Assembleia dos Santos, como diz a Escritura, né? Da união dos crentes juntos ali para adorar a Deus. Então, nós temos até que ficar atentos aí às coisas que nós chamamos de culto ou não, mas na questão da parábola aqui nós vemos que estes homens têm essa necessidade de fato, ir ao templo, também por entender que ali é que estava a presença de Deus entre eles. Então vão ao templo para orar. Pois bem, agora na nossa parábola são inseridas as personagens. Apenas duas personagens, o fariseu e o publicano. E aí nós podemos pensar aqui quem são esses homens, né? Para entendermos por que é que Jesus tem que falar dessas pessoas. Porque ele escolhe essas pessoas. Primeiro, o fariseu. Os fariseus, eles eram um grupo de judeus, né? Que eles eram judeus e por isso eram fariseus. Mas, aliás, todo fariseu era judeu, mas nem todo judeu, claro, era fariseu. Então, esse é um grupo que obedecia a regras muito rígidas, né? Nós vemos bastante isso lá na Escritura. Eles seguem regras muito rígidas, principalmente acerca do sábado, que nós vemos bastante. E eles não se misturavam com quem não era do seu grupo. A ideia era basicamente de que aqueles que não eram do seu grupo e não seguiam a lei como eles seguiam, que nós bem sabemos era a lei de homens, em geral, eles não se misturavam, eles entendiam que essas pessoas eram sujas, impuras, então eles mantinham a distância de pessoas desse tipo. Pois bem, a segunda personagem então é o publicano, também já falamos um pouquinho dele em outra parábola. Jesus gosta muito de usar em grupos assim, né, que parecem tão distantes. Os publicanos, aliás, eram aqueles que cobravam os impostos para o governo romano. Lembremos, aquela região toda ali que o povo estava morando, onde Jesus estava, era dominada por Roma. Roma havia crescido muito, conquistado muitos territórios, e no tempo em que Jesus ele nasce, aquela região toda ali da Palestina e tudo mais, está tomada pelo governo romano. E o método que eles usavam era este, de publicanos. Então, eram algumas pessoas que viviam ali, que faziam parte daquele povo que estava sob o domínio de Roma. Eles usavam essas pessoas para cobrar os impostos. Interessante, não é? Então, esses publicanos, eles eram vistos como ladrões, e comumente, normalmente, eles se envolviam muito em corrupção. Também porque, ao cobrar impostos, o seu salário deveria ser tirado dali. Então, era muito comum que os impostos cobrados fossem bem injustos, fossem muito altos, para que daí, então, o publicano conseguisse enriquecer.
através disso. Nós já ouvimos, inclusive, falar sobre o publicano na parábola da ovelha perdida, né? A gente já falou deles. Mas a questão é essa, nós temos aqui o fariseu, muito seguidor da lei, rígida, e o publicano, que normalmente é visto como alguém extremamente corrupto, como de fato um traidor. Seguimos mais um pouquinho e entramos nos versos 11 e 12. E esses dois versículos, né, no primeiro momento vimos as duas personagens, agora nesses dois versículos vemos as duas orações. E elas descrevem como a oração do judeu ela é pretensa de piedade. Vamos dar uma olhada. Primeiro nós vemos que este homem, este fariseu, ele orava de si para si mesmo. Esse é um erro muito grave, né? Gravíssimo. É como se nós utilizássemos da ferramenta tão importante que é a oração para aparecermos às outras pessoas. É como se nós aproveitássemos desse livre acesso que temos para parecer melhor que os outros, para tentar colocar as pessoas abaixo de nós. Que erro terrível, de fato, seria utilizar de uma ferramenta tão importante na nossa santificação para cometer um pecado, não é? E o fariseu, claramente, ele se julga e se proclama como alguém quase que perfeito, não é? As coisas que ele aponta ali, que ele não faz, de fato, apontam para um homem quase que perfeito. E as coisas que ele faz também, veja, ele diz assim, dou graças porque não sou como os demais homens, veja, ele não é roubador, não é injusto, e adúltero, e olha só a última parte do que ele não faz, ele não é ainda como o publicano. Que coisa, não é? A questão é que falta a ele o senso de culpa, ainda mais diante de Deus. Ele não se coloca como pecador e menos ainda se arrepende. Veja, ele está diante do Deus Santíssimo, Santo, Santo, Santo. E diante desse Deus maravilhoso, sem pecado, ele se apresenta quase que como um semelhante. Que coisa terrível, não é? Então ele se descreve assim, como não sendo roubador, não sendo injusto, não sendo adúltero. Todavia devemos entender que isso é o mínimo, na verdade, que se espera de alguém realmente crente. Mas ele se nivela por baixo. Então veja, nós, quando recebemos a nova vida em Cristo, deixamos de lado a nossa velha história, né, os nossos velhos hábitos. Então o mínimo que se espera do crente é que de fato ele não faça essas coisas. Então ainda que colocar isso diante de Deus, primeiro, tenha uma pretensa santidade, algo que não é verdadeiro, é o mínimo que se espera do crente, que ele de fato não seja roubador, não seja injusto, não seja adúltero. Daí ele tropeça na questão do não ser como aquele seu irmão que estava ali ao lado. E aí ele fala sobre as coisas que ele faz, né? Acerca do jejum e acerca do dízimo. Veja, o jejum ele é uma prática saudável e importante. Nós fazemos jejum, não é? Quando periodicamente, ou deveríamos fazer, quando queremos nos aproximar de Deus. A intenção verdadeira, final, é a de como que matar a carne ou enfraquecê-la para fortalecer o espírito, estar mais próximo de Deus. É colocar no lugar certo o que importa de verdade, né? Então, fazer o jejum de fato é algo importante, é algo saudável e que o crente verdadeiro deve fazer buscando ao Senhor. Ele fala também acerca do dízimo, e ele dá o dízimo de tudo o que ele recebe, e está certíssimo também. A questão é como estava dizendo no começo da explanação acerca dessa personagem. Ele não se arrepende de nada diante de Deus. Parece que em sua oração ele se coloca de fato como um semelhante.
que é algo muito estranho. Aliás, acerca do jejum, tem um texto interessante que nós podemos olhar. Por quê? Porque ele jejuava até mais do que era esperado dele, né? Diz aí que 2 vezes por semana, se eu não me engano. Olha só, 2 vezes por semana e do dízimo de tudo que ganha. Lá em Levítico 16, 29 a 31, fala acerca do jejum. Diz assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Este aqui que está sendo descrito, o dia da expiação, era um dia de jejum. Então, nós vemos que a exigência de Deus ali no Antigo Testamento para o seu povo era o de jejum 1 vez por ano. E esse homem diz, eu faço 2 vezes por semana. Claro, Deus não proibia que se fizesse mais vezes essa prática, mas esse homem quer deixar bem claro que ele fazia 2 vezes por semana. Antes de entrarmos na oração do publicano, devemos pensar que este homem está bem possivelmente numa adoração pública, onde há mais pessoas à volta. De qualquer forma, ele não está sozinho, não é? Ele está ali e o publicano também está. Então, tudo isso que ele diz, que da forma como ele acaba por se descrever na oração, tem como finalidade, certamente, dizer de si mesmo. Então, nós bem entendemos que a oração é boa razão e bom momento para, primeiro, louvar a Deus, para colocar diante dele todas as nossas questões e as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Confessar o nosso pecado, isso é muito importante diante de Deus. E, de fato, deixar bem claro a nossa necessidade, né? Até dizendo novamente, isso é muito importante, a nossa necessidade diante de Deus. Porque todas essas coisas, na verdade, que eu elenquei, mostram a nossa necessidade de Deus. Reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus, colocar as nossas questões e pedir perdão. Tudo isso mostra a nossa necessidade de Deus. Este homem não. Quase que ele vira o jogo, né? Como se precisasse como se Deus precisasse que ele estivesse ali orando para ele, servindo a ele. Mas nós sabemos que de fato não é assim. Essa é uma ação errada. Pois bem, entramos então no versículo 13, segunda personagem aí do nosso texto, da nossa parábola. É apresentada a oração desta personagem, a oração do publicano, que, por outro lado, né, em relação ao fariseu, é muito mais simples. Então, o fariseu ora algumas coisas diferentes e tudo mais, mas o publicano tem uma oração muito simples, bem resumida. Ele apenas pede o favor de Deus e reconhece ser pecador. Veja, ele estava de pé, longe, ele não se arrisca nem a aproximar-se, e não ousava nem mesmo levantar os olhos ao céu. Então, diferente do fariseu, ele tem uma postura muito humilde, mesmo fisicamente. Nós entendemos isso não apenas nas palavras dele, como também fisicamente, né? Ele se mostra muito, muito humilde, ainda batia no peito. E aí a oração dele, simples, uma pequena frase: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então ele já mostra todas essas questões, né? Ele dá o nome a Deus, de próprio Deus. Ele pede para que o Senhor seja propício, mostra a sua necessidade, as suas questões, né, sem entrar em detalhe. E, por fim, ele se apresenta como de fato é, como um pecador. Inclusive, é assim que se define diante de Deus como pecador. Também Paulo, né, em 1 Timóteo 1,15, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós vemos esse
essa atitude de humildade por parte, por exemplo, do apóstolo Paulo, não é? Se dizendo como o maior dos pecadores. Veja, se Paulo que fez todas as coisas que fez, e nós não estamos de fato dizendo que ele seja um santo, que não tenha pecado, mas se ele que fez todas as coisas que fez, escreveu tantas cartas, tantos livros da Bíblia, pregou por tantos lugares, um exemplo de missionário, não é? E se coloca como o maior dos pecadores, quem somos nós para nos colocarmos como menores ainda, não é? Pois bem, vamos seguir um pouquinho mais para nosso último versículo, onde nós encontramos a conclusão da parábola. O fariseu ele não pode ser justificado, tendo em vista o quê? Que ele confiava no mérito humano para encontrar algum favor diante de Deus. Isso é muito interessante. Quando o fariseu se coloca para orar diante do Senhor, ele imagina que é o seu próprio fazer, são suas próprias obras, sua realização que trará para si algum merecimento diante de Deus. E nós sabemos que não é assim. O homem é incapaz, as suas obras são como um trapo de imundícia, como diz a Escritura, não é? Então, a ideia do fariseu de se chegar a Deus e que as suas atitudes possam lhe dar algum mérito, possam justificá-lo de alguma forma, está totalmente equivocado. Quando nós nos chegamos a Deus em oração, não devemos jamais imaginar que, inclusive, o orar possa trazer alguma justificação para nós, irmãos. Não é assim. A justificação, ela é dada por meio da obra de Cristo, esse sim santo e perfeito, até o fim da sua vida, depois ressuscitando, nos traz justificação. Vamos entender um pouquinho essa questão da justificação resumidamente. Nós somos pecadores, diante de Deus somos condenados. A questão é que Jesus morre por nós. E então essa ação de Cristo, essa morte de Cristo substitutiva, ela nos traz justificação. Então Deus nos coloca como justos. A partir do momento em que morremos na cruz também com o Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Embora sejamos culpados deste crime, do pecado, nós somos diante de Deus justificados por meio da obra de outro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, isso não pode ser alcançado por uma mera ação humana, como o fariseu parece tentar fazer, né? A justificação, ela é contrária a isso. É pela graça, é um dom imerecido. Até porque essa justificação, como estou dizendo aos irmãos, ela pressupõe perfeição, a qual nós não alcançamos, somente o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então a nossa parábola termina com um alerta muito importante, que certamente deve nos colocar no nosso lugar. Vez ou outra, talvez um elogio faça a gente pensar diferente disso, ou algo do tipo, mas o texto termina dizendo assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, é quase como um ditado, né? Que serve também para ficar bastante na nossa mente. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos pensar em algumas coisas, então, diante da verdade desse texto, algumas coisas um pouco mais práticas. O que nós devemos fazer com essas verdades? Veja, não é que tudo aquilo que eu disse não tenha nada prático ou algo do tipo, mas é que nós pensamos mais detidamente em como utilizar isso na nossa vida neste momento, certo? Primeiro, nós vemos que a justiça divina, a justiça de Deus, é um grande presente dele dado para nós. E foi dado por meio do sacrifício expiatório. Veja, nós já analisamos essa questão de sacrifício expiatório de Cristo. Então não vou gastar tempo aqui, mas é de fato essa ideia de substitutivo, né? Embora nós também morramos na cruz com Cristo. Esse sacrifício expiatório de Cristo, ele deve levar a gente a confessar os pecados, com plena confiança da nossa incapacidade de alcançar justiça por nós mesmos.
Veja, nós devemos entender que não conseguimos alcançar justiça por nós mesmos. Somente o sacrifício de Cristo que nos dá essa expiação. Então nós devemos nos achegar a Deus com muita humildade e com a certeza de que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo aí, se chega ao Senhor e confesse seus pecados. Não vá com uma pretensa santidade de que nem precisa fazer algo do tipo ou coisa assim. Você chega ao Senhor e confessa o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Segundo, na oração, nós devemos chegar com humildade. Então, se num primeiro momento devemos chegar e confessar ao Senhor, isso deve ser feito também com toda a humildade, porque nós estamos diante de um Deus Santíssimo. E não apenas de um Deus Santíssimo, mas de um Deus Todo-Poderoso. Nós vemos alguns feitos do Senhor, em especial no Antigo Testamento, mas que não é exclusividade, nós temos também no Novo Testamento, de pessoas se achegando diante de Deus sem o menor cuidado, e muitas delas são fulminadas. Né? Nós temos várias histórias acerca disso, até daquilo que representava a presença de Deus, a pessoa toca e morre. As coisas já não são assim mais, mas o Deus é o mesmo. E nós devemos tomar cuidado ao chegar diante dele. Devemos chegar com toda a humildade, muito diferente do que esse fariseu da parábola faz. Devemos chegar com toda a humildade diante de Deus, entendendo que nós nos achegamos a ele, porque nós precisamos dele. E terceira e última questão, mais prática, é que por mais correto e justo que alguém possa se tornar, veja, nós caminhamos de fato um caminho de santificação e o pecado deve ir ficando para trás. Então, em certo sentido, nós vamos de fato, ou devemos de fato, ir nos tornando mais corretos e mais justos. Mas conforme isso vá acontecendo, nós devemos também entender que não seremos capazes jamais de cumprir a justiça divina. Isso, como estava dizendo, é somente por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Então, meus irmãos, pensem acerca dessas questões. Nós devemos, de fato, aprender e até revisar, vez ou outra, acerca da questão da oração, que é algo tão importante para nós, e que os irmãos, espero, tenham aprendido bastante com isso. Claro, vamos orar para encerrar, então, essa nossa aula. Pai, nós te agradecemos porque podemos chegar diante de Ti, um Deus Santíssimo, para orar e colocar as nossas questões diante de Ti. Deus, nos incomoda para que cheguemos sempre diante do Senhor com toda a humildade, que tenhamos a certeza também do perdão dos pecados que só o Senhor pode dar a Deus. E nos coloca no nosso lugar, que entendamos que por mais que caminhemos na santificação, nós não alcançaremos jamais um patamar passível de cumprir a justiça Tua. Então, Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, que não sejamos pretensos como foi este fariseu no exemplo, mas que saibamos nos colocar no nosso lugar e reconhecer as nossas falhas, assim como este publicano, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos ensinou e nos ensina, por meio da Tua palavra, de tantas formas. Vez ou outra numa narrativa, numa carta e até mesmo em parábolas. Obrigado por isso, Pai. Tenha misericórdia de nós e fica conosco. No nome de Jesus.